A notícia é, a credibilidade da imprensa foi pro ralo. No final de 2020, foi a minha estreia do jornalismo televisivo. E logo naquela época, no início da minha participação, eu fazia o programa 3 em 1 na Jovem Pan. E eu entrei numa discussão com a Thaís Oyama. Na época, a Thaís Oyama fazia a Jovem Pan e o 3 em 1. E aí era um programa de debate. Eu ainda era bem desconhecido do público e ela puxou uma cartada. Aquela cartada. Não, por que o enche a boca, né? Não, porque o jornalismo profissional, ela que é uma mentirosa doente, que se acha jornalista profissional, é uma mentirosa, a professora Olavo de Carvalho humilhou-a, não preciso fazer o mesmo, até porque ela foi pro UOL, que é onde os jornalistas vão para morrer. E na época eu respondi a ela da seguinte forma: você tem o trecho aí, Bruno, pra gente, direto do túnel do tempo? Porque o trabalho que vocês, jornalistas, que nós jornalistas temos feito é tão ruim, que nego prefere assistir um vídeo tosco de um blogueiro do que muitas vezes assistir um programa de televisão. Não dá para fazer uma autocrítica, não? Que tal parar para você pensar? O que você está fazendo aqui? Será que a população não está tendo a sua opinião representada? Será que a opinião... Que tal você respeitar a pessoa que te contrata? Por que será que a Jovem Pan lidera sempre? O ouvinte que está aqui pagando, inclusive com anúncios, para ver jornalismo profissional? Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda. Quem tem saudade dessa época? E essa frase gerou dois efeitos. Um na população, e foi muito legal, como eu disse, no primeiro momento que eu viralizei, teve muita gente fazendo camisa, levando faixa para manifestação e coisa e tal. E um outro efeito na imprensa, que naturalmente, na velha mídia, teve um faniquito com a minha fala. Eles rasgaram as calcinhas, ficaram loucos de alguém ter dito que o jornalismo profissional morreu em 2020. Eis que, nesta semana, um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, alguém com quem eu evidentemente não concordo, mas admiro como jornalista, que é o William Vac, é o ex-Globo, atual CNN, é impossível ser mais establishment jornalístico do que o William Vac, proferiu a seguinte fala. Bota aí o vídeo do William Vac. A imprensa foi pro ralo. Isso não tem problema nenhum dizer isso. Vamos de novo? A credibilidade da imprensa foi pro ralo. Isso não tem problema nenhum dizer isso. Eu, na minha carreira jornalística, eu sempre tentei não brigar com a notícia. Ou seja, eu posso gostar do que acontece ou não gostar do que acontece, mas se é notícia, é notícia. A notícia é, a credibilidade da imprensa foi pro ralo. Quando você usa a expressão gatekeeper, nós, agora estou falando aqui não do jeito corporativo, estou falando da minha posição como pessoa, como profissional de comunicação. Gatekeeper a gente entende como o guardião da veracidade objetiva dos fatos. Então é mais ou menos assim. Eu não gostei deste fato que me apresentaram, mas se ele foi publicado ou se ele foi divulgado em tal lugar, então aquilo procede. Este, da nosso entendimento, profissionais de comunicação, é o entendimento da expressão gatekeeper. E esta é a condição que nós perdemos. Porque aquela referência, puxa vida, será que isso aqui é verdade? Mas veio de tal lugar. Então, se veio deste lugar, e este lugar é reconhecido como guardião da veracidade objetiva dos fatos, então eu posso não gostar do fato, mas a veracidade objetiva está preservada. Isto se foi. Pro bem ou pro mal, cada um tem a sua opinião a respeito. Mas isso acabou. Ou seja, o que o William Vac está dizendo é o jornalismo profissional morreu. Se acabou, se foi... O William Vac agora adotou, 5 anos depois, 6 anos depois, o slogan do Paulo Figueiredo. O jornalismo profissional morreu. Talvez não da mesma forma direta com a qual eu gosto de fazer. Eu acho que esse aqui é o meu diferencial. Eu falo com vocês na lata, direto, o papo aqui é reto. Mas ele está dizendo que o jornalismo profissional morreu. A gente tem que lidar com isso. Isso faz parte. Onde é que você ouve alguém falando do poder judiciário da forma que eu estou falando agora? Vejam o caso das jornalistas da grande mídia com o STF, anos calados diante dos esquemas dos escritórios dos familiares. Aí, quando gente grande, quando a elite começou a ter interesses em queimar os ministros, aí começaram a falar sobre.
Aí todo mundo acordou. E aí é porque é o que o William Vac está falando. É briga com a notícia, não vai atrás do fato. Isso que existe hoje não é mais jornalista. Ainda existem bons jornalistas na velha mídia, mas não no trabalho de jornalismo. Eles são, inclusive, instrumentalizados para uma guerra de propaganda entre poderosos. Hoje, jornalismo é guerra de propaganda entre poderosos.